Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje então eu quero ler com você Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 16. A palavra diz assim: Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração e os céus derramaram suas chuvas e a terra produziu seus frutos. Queridos irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disto: quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Olha o que diz, gente, a palavra de Deus aqui. Portanto, vírgula, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Por que Tiago, movido pelo Espírito Santo, ele escreveu essas palavras? Porque quando nós confessamos os nossos pecados, se nós precisamos entender o seguinte, que às vezes a gente diz, porque fulano me ofendeu, fulano isso, fulano aquilo, mas e quando nós causamos algum dano, quando nós, através de uma palavra, nós magoamos alguém, nós ofendemos alguém, nós ferimos alguém, a gente acha que não, mas a pessoa de repente até hoje está ferida, magoada conosco por algo que nós falamos, por algo que nós fizemos, por uma atitude nossa. E a gente tem a gente precisa fazer isso, olhar para nós, assumir a nossa culpa, assumir a nossa responsabilidade, ir lá pedir perdão para aquela pessoa, confessar. Ou escrever uma carta, ou chamar alguém da tua confiança e dizer, eu fiz isso para tal pessoa. Confessai os vossos pecados. Para quê? Para que a pessoa seja curada. Ela precisa falar, confessar. Quando as pessoas engolem, elas ficam com as coisas retidas dentro delas, elas não falam. Mas nós precisamos saber o momento certo sempre de falar as coisas. Eu estava assistindo uma pregação que falava a respeito do silêncio, o poder do silêncio. Mas tudo tem a hora certa de falar. Não é bater de frente, não é discutindo, não. Tem um momento certo em que você vai colocar para aquela pessoa, lembra aquele dia você fez isso e eu não gostei. Aquilo me machucou. Aí, aquela pessoa vai dizer, nossa, me perdoa, eu errei com você. Então, assim, Deus vai trabalhando. Mas nós precisamos saber o momento certo de nos calarmos e o momento em que nós precisamos falar, confessar, se arrepender, abandonar aquilo. Aqui a palavra é bem clara. Confessai vossos pecados uns aos outros. Assim como a gente quer, A gente quer, não, fulano tem que vir aqui me pedir perdão, mas eu também preciso reconhecer de que um dia eu magoei pessoas, eu feri pessoas com palavras, com atitudes. Às vezes até querendo proteger, cuidar, a gente erra. Eu já fiz isso. Querendo cuidar, zelar, a gente erra. A gente é ser humano, a gente é falho. Mas e reconhecer isso, e confessar, e chamar aquela pessoa e dizer, lembra tal coisa, me perdoa, eu errei, não deveria ter feito isso. Agora nós precisamos ter essa humildade de reconhecer que nós somos falhos, nós erramos, nós somos seres humanos, que nós precisamos da misericórdia do Senhor todos os dias na nossa vida,
Por isso que a palavra diz que elas se renovam a cada manhã. E por causa dela nós não somos consumidos. Eu também preciso olhar para dentro de mim e admitir as minhas culpas, os erros que eu cometi, as coisas que eu disse. Palavras ferem. E a gente precisa orar uns pelos outros para serdes curados. No momento que a gente confessa nosso pecado, nós oramos e a cura acontece. O Espírito Santo vem, coloca aquele azeite na dor, cura, limpa, purifica. Confessando os nossos pecados, nós somos curados. Aqui não fala que somos só nós. Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Quando o justo clama, Deus ouve. O que dois ligam na terra é ligado no céu. O que dois desligam na terra é desligado nos céus. Então desligue todas as legalidades, as procurações que você deixou na mão do inferno quando você cometeu algo. Peça para que o Espírito Santo te traga memória. Senhor, traz a minha memória. Se eu errei com alguém, se eu disse algo para alguém, que o Senhor me perdoe, que essa pessoa possa vir a me perdoar. Peça para que o Espírito Santo te traga memória, para que você possa conversar com essa pessoa, para que você possa confessar a tua culpa para ela, pedir perdão para ela. Porque nós somos falhos, nós erramos, nós somos seres humanos. E a palavra diz, não se deixe a tua ira, até o pôr do sol, resolve a questão. A palavra diz que não adianta eu ir ofertar ao Senhor, deixa a tua oferta aqui, vai resolver primeiro com o teu irmão. Isso é algo muito sério. Porque a palavra diz que bom é que os irmãos vivam em comunhão. Só que Satanás, ele vai fazer de tudo para que você não tenha paz, comunhão com todos. A palavra diz que nós devemos viver em paz com todos. E nós só vamos ter paz verdadeiramente na nossa vida quando nós confessamos os nossos pecados. Quando a gente confessa que a gente errou, como mãe, como esposa, como marido, como filho. Quando a gente reconhece as nossas falhas, os nossos erros, as nossas culpas, quando nós confessamos, quando a gente pede perdão, a gente é curado. A gente recebe a cura da nossa alma. E aqui ele diz mais, Elias era uma pessoa frágil como nós. Elias teve depressão. Elias fugiu da Jezabel. Elias se escondeu numa caverna. Mas Deus foi até lá. Ele disse, quem mandou você ir aí? Imagina. Quantas vezes você não está que nem Elias, você se coloca numa caverninha e você quer ficar lá. Mas Deus vai lá e diz, vem pra cá. Aí não é o teu lugar. Então ali, Elias era um homem frágil, como qualquer um de nós. Mas ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Enquanto o rei Acabe estava lá no pecado, na idolatria com Jezabel, ele orou. Houve uma grande seca, 3 anos e meio eles ficaram ali. Até que ele fez outra oração e os céus derramaram suas chuvas e a terra produziu seus frutos. Então a palavra diz que a oração de um justo surte muitos efeitos. Ela é eficaz. Então ore, confesse, peça perdão para Deus, peça perdão para aquela pessoa que você feriu.
Não adianta a pessoa querer dar uma de ofendida, não, mas foi ele, não, isso é orgulho. Vá lá. Muitas vezes eu já pedi perdão sem eu ter errado e aquilo foi quebrado, porque o diabo estava tentando colocar algo ali. Mas no momento em que você vai lá e você pede perdão para aquela pessoa, ela vai dizer, não, mas fui eu que errei com você, me perdoa. Eu lembro de um testemunho uma vez que um pastor contou para nós. Ele disse que tinha uma senhora que ela era membro de uma igreja onde ele cuidava, ele pastoreava, e ela falava mal dele para todo mundo, para os membros. Ela inventava conversa, ela inventava fofoca, até que foi que um dia daí ela parou de ir na igreja, e eles eram vizinhos de porta, e o Espírito Santo disse para ele, você vai lá pedir perdão para ela. Ele disse, eu, Senhor? Mas foi ela que errou. E o Espírito Santo disse, você vai. Ele disse que ele foi, bateu na porta, ela não estava. Ele disse que a carne dizia, amém, que bom. Aí o Espírito Santo disse, você vai voltar lá. Agora ela chegou em casa. E ele disse que a carne não queria que ele fosse lá pedir perdão para aquela mulher, mas ele foi. Ele disse que quando ele bateu na porta, que ela abriu, ele disse, irmã, eu preciso pedir perdão para a senhora. Quando ele disse aquilo, aquela mulher se derramou em lágrimas. Ela disse, pastor, eu preciso pedir perdão para o senhor não fez nada, eu errei. E ela começou a confessar toda a culpa dela, ela começou a confessar tudo que ela fez. Eu fiz fofoca do senhor, eu falei mal do senhor, eu fiz isso. Ela começou a confessar. E aquela mulher recebeu a cura. Ela foi curada. Ela voltou para a igreja. E ele disse, o dia que eu estava lá pregando que a minha esposa foi ganhar o nosso primeiro filho, nosso primogênito, quem é que estava lá no hospital com ela no domingo de manhã? A irmã. Era assim. Deus usou aquela pessoa depois para cuidar deles, para ser o braço direito deles, mas para você ver que aquele mal que agia na vida daquela mulher só foi extinto quando o Espírito Santo moveu o coração dele de pedir perdão para ela. Ele não tinha feito nada para ela, mas para você ver como um simples ato dissipa as trevas. Eu já pedi perdão sem eu ter feito nada, porque o Espírito Santo me moveu. E também pedi perdão quando eu errei. Chamei a pessoa e disse, que você me perdoe por isso. Eu estava orando e o Espírito Santo mandou que eu te chamasse, que eu conversasse com você, nem que fosse no WhatsApp. Eu pedia perdão, peço perdão. Porque quando Deus me constrange, lembra que o Espírito Santo ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado? Então, quando nós estamos errados, ele nos constrange. Ele diz, vai lá. E se a gente é obediente, a gente vai. Porque o Pai corrige aquele que Ele ama. Então, se eu sou filha amada do Pai, eu digo, amém, Senhor, eu vou lá. Eu reconheço a minha culpa. Eu disse, eu não deveria ter agido assim. Porque às vezes, gente, se a gente não estiver vigiando, a gente deixa a carne tomar conta por uns minutinhos e a gente faz besteira, a gente fala o que não deve. A gente escreve o que não deve. Mas Deus, ele é tão bom que ele diz, por que você fez isso? Ele constrange a gente fica com vergonha. Sabe quando vem aquela voz, por que você falou isso? Por que você escreveu tal coisa? O Espírito Santo, ele dá aquele puxão de orelha na gente, mas é com amor. Porque ele quer que nós tenhamos paz com todos, ele quer que nós sejamos pessoas curadas, que a gente precisa ser humilde de coração. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E muitas vezes a gente acha que é, mas não. Quando a gente começa a dar espaço para a carne, quando ela começa a falar um pouquinho mais alto, a gente, opa, não, tá na hora de eu ir lá, fazer um jejum, matar ela.
Mostrar para ela que aqui quem domina é o Espírito Santo e não ela. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, reconhecendo as nossas culpas, confessando os nossos pecados, procurar aquela pessoa, se reconciliar com ela, pedir perdão. Eu também errei. Só que muitas pessoas não fazem isso. O orgulho não deixa. Tem gente que diz eu morro, mas não perdoo e vai para o inferno. Vai para o inferno. Quem conhece a palavra e fala isso, vai para o inferno. Porque a palavra, Jesus, ele disse o quê? Perdoa porque eles não sabem o que fazem, não sabem o que dizem. Nós somos perdoados todos os dias, todos os momentos nós somos perdoados. Quando a gente reconhece a nossa culpa, a gente diz, Senhor, eu não deveria ter feito isso. É verdade, Pai, obrigado porque o Senhor me corrige, o Senhor me mostra. Eu peço para Deus, o Senhor me mostra onde eu erro, se eu disse algo para alguém, se eu errei com alguém, que o Senhor me constranja, que o Senhor me traga à memória aquilo que eu preciso confessar, se eu preciso pedir perdão para Deus, se eu preciso mudar em algo, Pai, me muda, porque a gente não é perfeito, nós somos seres humanos e nós precisamos reconhecer as nossas culpas, nós precisamos reconhecer, fazer como Ana, que chegou lá, dobrou aquele joelho e colocou toda a alma dela para fora. Senhor, eu odeio a Penina, Senhor, essa mulher, porque isso, porque eu não gero filhos, porque eu sou envergonhada, por causa disso, daquilo. Eu fico imaginando, toda vez que eu reflito nessa palavra, o que a Ana botou para fora. Toda a amargura de alma, quando Eli disse, você está embriagada? Não, Senhor, não me tenha como uma mulher de Belial. Sou uma mulher amargurada de alma. Quando ela confessou tudo aquilo para Deus e ela disse, se o Senhor me der um filho, eu vou levar lá para o templo, ele vai ser criado lá para o Senhor. Deus disse, opa, peraí então, tô gostando da nossa conversa agora. Mas ela reconheceu, certo? Ela reconheceu todo o ódio, toda a raiva, toda a amargura, certo? Ela disse, tenho vontade de matar essa mulher, eu tenho isso. Ela deve ter confessado para Deus tudo. Chegou um momento que ela nem falava mais, a voz não saía, só os seus lábios se mexiam, ele achou que ela estava embriagada. Mas ela derramou a alma dela. De repente é isso que está faltando para você, derramar a tua alma. Colocar para fora aquilo que está lá nas trevas, colocar ali para a luz, confessar e dizer, Senhor, eu fiz isso mesmo. Eu disse, eu falei mal do fulano, eu falei mal do ciclano, eu apontei o dedo, eu estendi o dedo. Eu falei, eu errei. Jogar pedra no telhadinho dos outros é fácil. Por que Jesus disse, atire a primeira pedra quem não tem pecado? Começando pelos mais velhos, foram largando as pedras e foram saindo. No final, Jesus disse, onde estão os que te acusavam? Foram embora, Senhor, então você também vais e não peques mais. Jesus falou para ela. Pegar pedra para jogar no outro é a coisa mais fácil que tem. Mas e olhar para nós e dizer, quem sou eu para julgar ela, para julgar ele? Eu também já fui assim. Nós precisamos orar para que essas pessoas sejam libertas, curadas, porque elas vivem aprisionadas na culpa, na dor, na mágoa, no ressentimento, na amargura. Elas precisam confessar o que está na sua alma. Chegar para aquela pessoa e dizer, eu tenho raiva de você, eu senti ódio de você, porque um dia você fez isso, você disse isso para mim, isso me feriu intensamente. De repente a pessoa nem lembra, ou ela falou, nem foi com essa intenção. Porque tem pessoas, gente, que falam como se elas estivessem brigando com você. Na minha família tem. Se alguém passar e ver aquela pessoa conversando comigo, vai dizer assim, elas estão brigando. Mas não,
É o jeito dela falar. Tem pessoas que falam e se alteram, mas é a forma delas falar. Só que quem não conhece já se ofende, já leva para o outro lado. Às vezes a pessoa fala de um jeito que ela não sabe colocar as palavras, isso já gera uma ofensa. Mas aquela pessoa, se você chegar para ela e dizer, lembra aquele dia que você falou assim, 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 aquilo me machucou, me feriu? Ela vai dizer, desculpa, não foi a minha intenção. Jamais eu ia falar aquilo para você. Só que o diabo faz com que você fique preso na ofensa. Amar água, ficar paradinha ali, estacionada. Então, se um dia alguém fez isso para você, chegue naquela pessoa e diz, lembra aquele dia você falou aquela coisa, aquilo eu não gostei. Aquilo ali me chateou, me incomodou. Mas ore ao Senhor e diga, Pai, o dia que eu for falar com aquela pessoa, que ela esteja com o coração aberto para ouvir e que o Senhor coloque na minha boca o que eu devo falar para ela. Toda vez que eu vou falar com alguém, eu digo, Espírito Santo, usa a minha boca para falar, que não seja eu, a carne, a Eliane, mas que seja o Senhor, que use a minha boca para falar para aquela pessoa. Porque se eu vou falar, ela vai se magoar, ela vai se ferir. Mas o Senhor não. Porque o Espírito Santo tem aquela voz suave. O Espírito Santo sabe o jeito de falar. Ele sabe como chegar naquela pessoa, como entrar naquele coração. A gente não. Então peça para Ele. Usa a minha boca. Que o Senhor fale através de mim. Que não seja eu, Pai, mas que seja o teu Espírito que fale através de mim. Sempre que você for falar com alguém, ore. Não vá de cabeça quente. Não tente resolver as coisas porque não vai dar certo. Ore. Cale-se, aprenda a ficar quieto no momento certo. E abrir a boca na hora certa também. Porque a palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Tem hora de falar, tem a hora de se calar, tem a hora de sorrir, tem a hora de chorar. Tem a hora de plantar e tem a hora de colher aquilo que se plantou. O que você planta? O que você tem plantado? Qual vai ser a tua colheita? São perguntas que ficam para nós, para que a gente venha refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos atos, as nossas manias, que às vezes a gente quer que seja do nosso jeito, mas cada pessoa tem o seu jeito. Ela não é obrigada a se enquadrar no meu. No meu trabalho, um exemplo, eu tenho que me enquadrar conforme o padrão da empresa. Se eu fui contratado, o meu perfil se encaixou no que a empresa estava procurando, eu tenho que andar de acordo com o padrão da empresa, senão eu vou ser demitida. Eu não posso ir lá fazer o que eu quero, a empresa não é minha, tem um dono, tem normas, tem superiores. Então nós precisamos entender que no mundo espiritual também é assim. Tem Deus, anjos, arcanjos, serafins, querubins, mas também tem o diabo, também tem os seus principados, as suas potestades, os diabinhos, os demôniozinhos, que quando você abre uma brechinha, eles entram ali e começam a agir ali. Então por isso que é importante nós aprender que a palavra diz o que nós devemos respeitar as autoridades. Por mais que a gente não concorde com quem foi eleito como presidente, como governador, como prefeito, mas nós precisamos orar por estas autoridades e não falar mal delas. Abençoar. Senhor, que eles façam um bom governo. Que o Espírito Santo mova o coração deles. É assim que nós devemos agir, nós como cristãos. Abençoar. Não falar mal, mas abençoar. Orar. Orar pela nação, orar pelo estado, orar pelo nosso município. Abençoar. Pedir para que Deus dê sabedoria para os vereadores, para os deputados, para os senadores, para esse STF, para o presidente, para os governadores, para os prefeitos. Nós precisamos orar.
Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então diga: Senhor, tu é o Deus da nossa nação. Governa, Pai. Limpa, corrige, tira a corrupção, tira o engano, tira a mentira, Pai. Nós precisamos orar, gente, para que essas pessoas façam um bom governo. Atirar pedra não vai resolver. Falar mal não vai resolver. Então nós precisamos orar. Então que você faça uma reflexão nessa palavra. Que o Espírito Santo venha te trazer à memória o que você precisa confessar, entregar, colocar aos pés da cruz, falar, confessar com alguém. Que o Espírito Santo venha mover o teu coração e que você ore por esta pessoa, que você abençoe a vida dela, que você e essa pessoa sejam curadas em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam curadas, libertas, abençoadas, que elas tenham as suas vidas transformadas, renovadas, Pai. Que verdadeiramente tudo se faça novo na vida dessas pessoas, que elas parem de viver no engano, na mentira, na desculpa. Que elas parem de viver, Pai, uma vida de hipocrisia, ou seja, atuando o que elas não são. Que elas se tornem pessoas transparentes diante do Senhor, que vê todas as coisas. O Senhor é aquele que nós vamos prestar conta de tudo. Tudo o Senhor vê. Em todo lugar o Senhor está presente. E o Senhor vê tudo que nós falamos, ouve o que nós falamos, vê o que nós fazemos. Que essas pessoas, Pai, sejam movidas pelo Espírito Santo a confessar as suas culpas uns aos outros, orar uns pelos outros, em nome de Jesus. Que eles sejam curados, abençoados, para a glória do teu santo nome. E que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome de Jesus.